convite, é uma honra enorme para mim poder estar aqui. Cumprimentar os companheiros e companheiras de mesa, tenho um grande prazer. Dizer que eu estou um pouco intimidado aqui, muita gente. Minhas turmas da USP são bem menores. Então, não sei se eu vou conseguir dar conta aqui do desafio. Porque o meu papel aqui talvez seja um pouquinho diferente dos que me antecederam. Porque eu sou professor. O professor, normalmente, o que ele faz é colocar perguntas. E o meu papel aqui vai ser contribuir com talvez mais perguntas do que respostas. De tal maneira que peço a compreensão de vocês. Eu acho eu até pedi para ficar aqui depois, eu acho assim que no fundamental, eu acho que nós todos concordamos, pelo menos eu tento concordar com o que eu ouvi. No fundamental. Então, eu queria dizer o seguinte, o que eu vou fazer aqui é uma série de considerações, eu vou aproveitar um pouco o que os companheiros falaram no antecedente e vou divergir. Mas a divergência é na análise, na verdade não é nas conclusões. As conclusões são muito parecidas. Mas eu acho que numa hora como essa, e a hora que nós estamos vivendo, é a hora, no meu entender, do começo de uma crise no Brasil, uma crise política importante, porque ela está colocando questões centrais para a luta de classes no Brasil, como talvez não tenha sido colocado desde 1954. Eu não acho, vou dizer desde logo, que haja uma tendência do golpe militar, ou sequer nesse momento, que a questão do golpe militar esteja colocada. Não acho por dois motivos, porque as informações que eu tenho podem estar erradas, são as que eu tenho, indicam que não há predisposição dentro das Forças Armadas para qualquer tipo de intervenção, e sem intervenção dos militares não há golpe militar. Segundo, nós não temos o clima de Guerra Fria que precedeu o golpe de 64, quando a divisão do mundo entre dois blocos acirrava esses acontecimentos que foram os golpes militares e que, no caso brasileiro, custaram muitíssimos anos de uma ditadura terrível que impôs derrotas enormes à classe trabalhadora e que, portanto, embora eu acredite que isso não esteja no horizonte, nós temos que pensar nessa conjuntura que o estresse democrático, o estresse da democracia, em certa medida é parecido ao de 64, embora este componente da intervenção militar, a meu ver, não esteja de fato colocado. É claro que, como disse o Frei Beto, é possível mesmo que nós passemos pelo menos 4 anos de grande turbulência econômica, política e social. Isso é muita coisa, 4 anos é muita coisa, né? E durante um período tão prolongado, que eu até diria, pode se prolongar ainda mais ou menos, quando começa uma crise imprevisível, como ela vai terminar, muita coisa pode acontecer, até mesmo os militares começarem a se movimentar. Mas não é o que eu vejo no horizonte nesse momento. E nesse sentido, eu queria fazer uma observação em relação ao que disse o Guilherme. Veja, Guilherme, pode ser que eu esteja com informações equivocadas, mas não é a percepção que eu tive da manifestação de São Paulo. A manifestação de São Paulo, que foi a grande manifestação do domingo, dia 15 de março, foi uma manifestação, a meu ver, predominantemente de centro e relativamente moderada. Os grupos extremistas existem, mas são grupos minoritários dentro dessa manifestação. Tão minoritários são que aqueles que convocaram a manifestação acabaram relativamente isolados. Me explico. Essas manifestações foram convocadas para pressionar pelo impeachment da presidente Dilma. E no correr do processo, esta reivindicação do impeachment ficou isolada dentro das próprias manifestações, porque não era o espírito da maioria. De tal modo que, eu diria que a maioria das pessoas que foram à Avenida Paulista no domingo passado são pessoas de centro e que fizeram um protesto contra o governo relativamente moderado, relativamente a esses grupos extremistas. Eu diria até que nós podemos fazer aqui uma gradação. Nós temos um grupo de extrema direita que está pedindo golpe militar, mas é um grupo muito pequeno e não tem nenhum interesse para nós magnificar esse grupo, dar a ele uma dimensão que ele não tem da realidade do país, porque nós vamos construir uma análise equivocada. Nós precisamos
é muito importante, acho eu, talvez seja o viés do professor, termos uma análise correta da situação, para aí tentarmos entender o que é que nós podemos fazer. Porque eu diria que, para adiantar um pouquinho onde eu queria terminar, há uma grande perplexidade hoje dentro da esquerda em relação à situação que nós estamos vivendo. Então, eu penso que nós precisamos pensar e tentar extrair com lucidez uma direção desta análise. Depois nós temos um grupo à direita. Este grupo à direita pode ser caracterizado por aquele grupo que pediu o impeachment na Avenida Paulista. É o grupo que, na verdade, surpreendentemente, é o grupo que puxou as manifestações. É o grupo que está puxando as manifestações, mas não é o grupo majoritário. Não é o grupo majoritário. Por que é importante fazer essa diferença, Guilherme? Insisto nessa questão. Porque, do ponto de vista democrático, é muito importante nós... eu vou adiantar uma das minhas conclusões. Eu acho que nós temos que defender a democracia. Eu acho que a esquerda tem que tomar uma posição nítida, clara, em defesa da democracia no Brasil. A democracia no mundo é uma conquista da classe trabalhadora. E no Brasil também no fundamental. Mas, na medida em que a democracia tenha um consenso, e que eu saiba, mais de 80% das pessoas que estavam na Avenida Paulista se declararam pela democracia na pesquisa que foi publicada, nós precisamos fazer disso uma coisa a nosso favor e não contra nós. Nós não podemos jogar essas pessoas nos braços daqueles que querem o golpe militar ou o impeachment, que neste momento seria uma forma de golpe branco, porque não há nenhuma base jurídica para pedir o impeachment da presidente Dilma. Nenhuma base jurídica. Portanto, a única justificativa para o impeachment é que é necessário politicamente tirá-lo e, portanto, dar um golpe branco, como foi feito no Paraguai. Nós não podemos aceitar isso, por mais que nós tenhamos divergência, e o Guilherme sabe, e eu creio que os presentes também sabem, que eu tenho as mais decididas divergências em relação à política econômica que está sendo adotada no Brasil pela presidente Dilma. Esta política, vou dizer desde já, é indefensável. E eu, para encurtar um pouco aqui a conversa, eu diria o seguinte: é esse o principal problema que nós estamos vivendo. Porque as manifestações do dia 15 de março, em última análise, são manifestações contra o governo. O problema que a Bernadette colocou, eu tenho um pouco de diferença em relação à análise anterior, mas eu concordo com ela. O problema de que não está se vendo reação à altura é porque nós não temos como defender o governo. Esse é o problema. Mas nós também não temos como não defender o governo em certa medida. Então, este é o lugar em que nós estamos empacados. E esse é o problema que nós vamos ter que resolver. E quando eu digo nós, eu digo a esquerda no seu conjunto. Por que é que nós não podemos defender o governo? Não vou repetir, tentar não repetir tudo que o Guilherme falou, porque com essa parte eu concordo integralmente. Mas, para sintetizar, eu diria o seguinte: eu não sou economista, vamos deixar de lado todas as questões técnicas. Do ponto de vista político, a esquerda não pode apoiar uma política econômica que provoca desemprego. Não pode, ponto final. Isso é suicídio político. Na verdade, é deixar de ser de esquerda. Não dá, porque o emprego é o eixo central da luta da classe trabalhadora. Não no sentido de que ela lute só por emprego, mas é que quando há emprego, a classe trabalhadora tem condição de lutar. E quando há desemprego, a espinha dorsal da classe trabalhadora está quebrada. E foi nesta condição que nós começamos o processo que eu chamo de lulismo, com a classe trabalhadora com a sua espinha dorsal quebrada. Aí tem a minha divergência em relação à Bernadette. Se não foram só as opções do PT, não é? Foi também a realidade. O neoliberalismo quebrou o movimento sindical por via do desemprego. E agora nós estamos numa situação diferente. Vamos dar o crédito a quem merece. Graças ao lulismo, com todas as suas contradições, produziu uma situação de pleno emprego no país, que dá à classe trabalhadora, neste momento, condição de resistência a esta política que o próprio lulismo está fazendo. Portanto, esta é a contradição na qual nós estamos metidos e que é muito complicada.
eu diria que nós temos que encontrar uma maneira, eu não sei qual, de defender, além de defender a democracia, e portanto, que a presidente Dilma, por mais fraca que esteja, e ela realmente está começando o governo em condições, as condições mais fracas de início de governo que eu me lembre, ou portanto do pós-64, porque o presidente, ex-presidente Sarney, que também terminou o governo muito fraco, em todos os sentidos, começou o governo fazendo o plano cruzado, começou fazendo uma série de outras medidas, mas logo depois fez o plano cruzado. O governo Fernando Henrique chegou no grau de rejeição a que este governo está submetido por volta de setembro de 99. Eu não me lembro de uma situação de em 3 meses o governo ter chegado ao ponto que ele chegou. E o pior de tudo é o seguinte: o desemprego, que aparentemente já começou, ainda é o desemprego resultante da fraqueza da economia de 2014. Ainda não começou o desemprego que vai ser resultado do ajuste fiscal que está se fazendo. Eu não quero fazer terrorismo, não sou partidário disso, e torço sempre pelo quanto melhor, mas eu não posso me furtar a dividir com vocês as minhas preocupações. E as minhas preocupações é de que isso possa piorar muito. Então nós temos também, desse ponto de vista, que agir rápido. Eu concordo inteiramente com o Guilherme que não há dúvida de que nós temos que buscar uma maneira de reverter este processo. Nós precisamos começar a agir, a esquerda precisa agir rapidamente, no sentido de impedir que este processo de desemprego continue, porque isso vai afetar centralmente a capacidade de luta da classe trabalhadora. Bem, eu queria me referir ainda a um componente da crise política que talvez não tenha sido tão mencionado, que é a questão da corrupção. Este caso da Petrobras é de fato um caso muito grave pelas suas dimensões. Evidentemente, todo mundo sabe que é uma demonização de direita do PT, que nós não podemos aceitar, dizer que a corrupção começa e termina com o PT. Isso evidentemente não é verdade. A corrupção é sistêmica no Brasil e infelizmente ela é sistêmica em todas as democracias. Esse é um problema cada vez mais importante dentro das democracias no mundo, o problema da corrupção. Existe um artigo recente, foi citado ontem no debate que eu tive na USP, do Barry Anderson, que mostra um salto na qualidade da corrupção pós-neoliberalismo, e ele usa como emblema o caso italiano do Berlusconi. Vale a pena ler. Pois bem, sem evidentemente querer demonizar o PT, e até talvez um pouco estranho, eu vi falar do PT aqui na Casa do Sol, mas eu não vou analisar aqui o PSOL, porque eu não sou bobo, certo? Então, eu quero dizer o seguinte: eu acho que chegou a hora do meu partido rever a sua posição em relação a essa questão, porque evidentemente, volto a repetir, claro que a corrupção não começa nem termina no PT, mas é inadmissível para um partido de esquerda que tenha qualquer envolvimento com a corrupção. Nós não podemos aceitar isso, tá? Porque isso nos tira a autoridade moral, e esta autoridade moral agora passa a ser essencial para que a gente possa encontrar um caminho para sair desta crise a favor da classe trabalhadora, em consequência a favor da classe trabalhadora e não contra a classe trabalhadora. Portanto, queria deixar registrado aqui esta posição. Não tenho fórmulas mágicas, mas acredito que é a hora também de enfrentar este problema. Muito bem. Então nós temos um governo muito fraco, que está encontrando, vai encontrar enormes dificuldades para governar. É um governo isolado, relativamente isolado no parlamento. Todos vocês estão acompanhando qual tem sido o movimento do PMDB. E eu gostaria então de caminhar para uma conclusão no seguinte tipo:
Eu acho que nós precisamos, como disse a Bernadette, nós precisamos construir uma frente. E eu acho que esta frente é absolutamente urgente, porque o PT sozinho não tem mais condição de dar uma direção para a esquerda brasileira. Não tem mais condição de dar sozinho uma direção para a esquerda brasileira. Mas o PT é fundamental nesta frente. O PT, a CUT e tudo que este setor representa. De tal modo que eu acho que uma das questões que estão postas para esta frente é construir um espaço de diversidade. Frente é isso. Se fossem todos iguais, não precisava ter frente. Seria um partido unitário. Não é o caso. Nós não vamos formar isso. E nesse sentido, Bernadette, eu acho que nós temos uma diferença em relação ao que foram os anos 80. Se eu estou entendendo bem a sua análise, esta grande frente a qual você referia foi o próprio PT, na qual todos nós estávamos e eu ainda estou. Não é? O Guilherme talvez não tivesse idade, mas estaria. Não é? A posição dele estaria. A posição dele estaria. O problema é que agora nós não vamos ter condição, eu penso, e talvez nós não tenhamos condição de construir um novo partido do tipo do PT. Nós teremos que ter uma frente que englobe o PT, outros partidos e movimentos, uma frente social ampla, mas isso é muito urgente, porque sem uma frente social ampla que dê referência para o conjunto da esquerda, nós não vamos ter rumo nenhum, nós vamos ficar completamente perdidos. E vejam como a construção dessa frente é complicada. No dia 13 de março, houve uma manifestação em São Paulo, que foi uma manifestação muito importante, com 40 mil pessoas na Avenida Paulista, para criticar as medidas de austeridade. Essa manifestação poderia ter tido talvez 100 mil pessoas. Eu não quero ser aqui baluartista e falar em 200, 300, 400 mil. Nós vamos ter que reconstruir nisso, a Bernadette tem razão. A força da classe trabalhadora me parece que está em potencial, aliás, como você mesma disse. Mas nós vamos precisar reconstruir a força política, a expressão política disso. Não vai ser rápido. Nós vamos ter que fazer isso passo a passo, a velocidade possível. Mas nós poderíamos ter tido 100 mil pessoas, se todos os que estão aqui presentes estivessem lá e não estavam. Não faço crítica nenhuma, acho que os companheiros que não foram devem ter tido seus motivos, mas esta é a hora da gente refletir. Por que não estavam lá? Certamente porque não querem participar de uma manifestação para defender o governo, ou uma manifestação que pode ser vista como de defesa do governo. Eu insisto, se nós quisermos construir esta frente verdadeiramente ampla, capaz de construir uma maioria no país, nós vamos ter que aceitar a diversidade, vamos ter que aceitar setores que estão sim comprometidos com o governo, mas que se unificam em torno de pontos fundamentais. E eu diria que nós todos precisamos estar unificados não só contra a austeridade e o desemprego, e a favor da democracia, como eu já falei, mas também em favor da defesa dos avanços sociais que ocorreram nos últimos anos, que foram avanços sociais extremamente importantes, que precisam continuar e que precisam se aprofundar. Nós precisamos, isso é um patrimônio da esquerda. Foi, de uma forma ou de outra, ela que construiu este patrimônio, estes avanços, que nós precisamos defender. Então, eu termino dizendo que gostaria de poder contribuir modestamente com análises para que esta frente seja de fato formada e que a classe trabalhadora saia desta crise melhor do que ela entrou. Muito obrigado.